Como é que você vai tomar a decisão empírica de um doente desse? Vai depender de alguns aspectos. Primeiro, aspecto clínico do doente, epidemiológico, de comorbidade, são coisas que você não pode deixar de ver. São situações de comorbidade e de epidemiologia do seu paciente, quando chega até você, você não pode deixar de avaliar. Não tem jeito. O que é epidemiologia? O que é comorbidade? Comorbidade é as doenças correlacionadas a ele. Às vezes é um doente que é imunossuprimido, transplantado, usando quimioterapia, usando imunossupressor, né? Tem doença de base grave que imunossuprime, por exemplo, demência de Alzheimer. Hoje a gente sabe que a demência de Alzheimer piora a resposta celular do doente. O paciente tem cirrose hepática, insuficiência renal crônica. São todas doenças que, de certa maneira, facilitam, pioram a progressão de infecções bacterianas agudas e fazem com que os doentes tenham maior frequência de infecção bacteriana aguda. Então, esse aspecto das comorbidades. E aí a gente vai falar do aspecto epidemiológico do doente. O que é esse aspecto epidemiológico? O que esse doente tem na evolução associado? Ele já teve algum processo, no caso de infecção bacteriana aguda, algum processo de infecção bacteriana agudo recente ou antigo? Usou antibiótico previamente? Que antibiótico usou? Qual antibiótico usou? Qual o tempo que ele usou? Quando foi a última vez? Se usa isso de maneira repetitiva? Se tem alguma história de colonização bacteriana específica, por exemplo, Staphylococcus aureus, por Pseudomonas, né? Pseudomonas aeruginosa. Então, saber essas informações são informações epidemiológicas do doente. Então, na sua história clínica, na sua anamnese, você tem que saber isso. Você tem que tirar a informação de comorbidade de maneira adequada e de epidemiologia do seu doente. Esse é um primeiro ponto que você tem que avaliar para você tomar uma decisão empírica para o paciente com sepsis de maneira mais objetiva, mais adequada, né? Vamos chamar assim. A partir disso, você vai avaliar a condição clínica, quer dizer, você vai ter que ver o doente, aonde é o sítio de infecção provável que você está pensando. É pulmonar, é tegumentar, é meninge, encéfalo, articulação, endocárdio, depende. E aí, para cada sítio que você tem patógenos mais prevalentes ou menos prevalentes. E é claro que muitos dos estudos clínicos nossos de prevalência de patógenos em doenças que você vai ter que tomar a decisão de usar antibiótico empírico estão relacionados a doentes com primeira infecção, infecção, entendeu? Não é um doente com infecção repetitiva. Então, quando você tem doentes com multiresistência, doentes internados, resistência total, que a multiresistência é uma angústia para todo mundo, né? Então, porque não tem, você tem resistência multidroga, acabou, não tem droga nenhuma no antibiograma, o que você vai fazer? Você vai inventar, não tem muito escapatória. Os estudos clínicos não conseguem resolver muito bem isso ainda. Então, esse é um ponto importante. Então, quando você decide qual o tratamento empírico que você vai usar para cada sítio. Claro que cada sítio aqui é uma discussão que a gente tem que fazer. A gente faz isso muito nossos alunos, a gente discute bastante esses aspectos, estudo de caso clínico, essa coisa toda, né? Mas é importante você saber que para cada sítio você tem. Vou dar um exemplo aqui. A gente vai falar em tegumento, a gente tem que estar pensando em cocos gram-positivo. Você tem que estar pensando em Staphylococcus aureus e os Streptococcus. Tem que pensar assim. Então você vai ter que fazer um tratamento empírico focado muito em Staphylococcus aureus e Streptococcus. Entendeu? Então, se eu tenho uma erisipela da comunidade, uma celulite da comunidade, eu vou tomar essa decisão clínica em relação a antibióticos que cubram bem isso. Se você tem uma comunidade, você tem uma incidência na região pouca de Staphylococcus resistente, se tiver a oportunidade de ter essa informação, você não precisa usar de cara a glicopeptídeo, por exemplo. Você pode usar cefosalina de primeira geração, oxacilina, que são drogas boas para isso. Desculpa, pessoal. Mas se você tem informação que tem oxarresistente e os doentes chegam para você com maior gravidade, lembra do processo da sepse, então o paciente está grave, mas não está séptico ainda, mas se ele está grave, você atua de maneira mais efetiva. Depois você avalia e desescalona isso. Mas você trata empiricamente com drogas que vão ser mais efetivas, por exemplo. Né? Por exemplo, Staphylococcus aureus, se oxacilina, você vai usar vancomicina, tecopramina, linezolida, né? Essas drogas que a gente tem no mercado aí, efetivas para isso, tá bom? É um exemplo que estou dando, mas isso vale para pulmão, para infecção urinária e assim por diante.